Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir. Estamos iniciando mais um Grandes Encontros com Laércio Bueno, eu sou advogado, e hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Vanessa Ramos. Seja bem-vinda. Olá, doutor Bueno, a honra é minha por estar aqui com Vossa Excelência. Um prazer enorme em trabalhar com você há tantos anos, então muito obrigada pelo convite. Doutora Vanessa, a senhora é advogada, especialista em que área? Eu estou especializando cada vez mais na área criminal, doutor Bueno. Certo. Quando, na sua adolescência, você sonhava em ser advogada, queria ser médica, dentista, professora, engenheira, jogadora de futebol, sei lá. Então, eu sempre gostei dessa área do âmbito do direito, sempre tive essa vontade de ser advogada e nunca quis serviço público. Minha vontade, sim, era ser advogada e defender os direitos das pessoas, que eu achava muito bonita essa profissão. Nunca quis o serviço público porque eu sempre achei que é uma coisa muito monótona. E eu gosto de coisas diferentes, de grandes aventuras, de grandes histórias. Muito bem. E, doutora Vanessa, a senhora forma em que ano e em qual faculdade? Eu formei em 2011 na UDF, né, a Universidade do Distrito Federal, que naquela época ainda era uma das melhores, juntamente com a Católica e o IESB. Quando a senhora forma, a violência doméstica já era uma preocupação do Estado ou ainda era uma coisa meio escondida? Eu acho que era mais escondida, doutor Bueno, mesmo com a lei de 2006, né? A lei 11.340 de 2006, Maria da Penha, ainda não era tão evidente, acho que não era tão aparente as notícias, mas sempre houve violência doméstica, né, doutor Bueno? Depois, com o passar dos anos, que começou a ser mais divulgado as formas, e hoje em dia está cada vez mais aparente. E agora, a senhora deve pegar muitas causas nessa área de violência doméstica. Como é o relacionamento seu com a vítima e quando você também advoga para o réu? Como que é isso? Hoje em dia, a gente procura demonstrar à vítima no caso, quando eu advogo para a vítima, que ela tem amparo. Existem vários órgãos competentes que dão apoio à mulher nesse tipo de situação. A gente tinha a visão, né? As pessoas têm a visão, não vou denunciar porque não tem eficácia, a gente não vai conseguir mudar essa situação, vai preso hoje, amanhã sai. Mas muitas das vezes essa responsabilidade é da vítima, dela fazer a denúncia e dela cumprir com as medidas, porque muitas das vezes, ao ela sofrer uma violência doméstica, que nem sempre é física, pois existem outros tipos de violência doméstica. A psicológica, né? Por exemplo, né? Psicológica, financeira e patrimonial, né? Sexual, moral. Hoje tem a violência digital, que são os abusos que nós temos. Então, assim, as mulheres, elas precisam entender que tem outros tipos de violência que não precisa chegar ao extremo. Acho que a violência física é o extremo, né, doutor Bueno? Então, acho que não precisamos esperar chegar nisso para procurar ajuda. E como a senhora vê aquela mulher que denuncia como vítima, como sofredora, e no final ela mesma acaba descumprindo a medida protetiva porque ela precisa do dinheiro do agressor para sustentar o seu filho pequeno? Então, nós temos esse problema, porque as mulheres que são totalmente dependentes dos homens, elas têm na cabeça que elas não conseguem sustentar seus filhos, nem a si própria. Então, por isso, ela continua passando pelo aquele momento de violência e ela prefere não separar ou não denunciar, ou quando ocorre a denúncia por um terceiro, ela acaba falando assim, poxa, eu vou denunciar e eu vou viver de quê? Meu filho vai passar fome? Mas não, nós orientamos, né? E tem outros órgãos, outras unidades, a própria DEAN tem várias unidades que são núcleos em cada cidade satélite que dão apoio a esse tipo de violência, orientam onde ela deve ir, no CREAS, no CRAS, buscar um benefício, como ela de baixa renda, como ela pode auxiliar a condução até dos seus filhos. O Conselho Tutelar também das cidades satélites também faz esse tipo de serviço. Nós temos hoje no policiamento, né, o policiamento militar, que é o PROVIDE,
ele é uma área específica para esse tipo de atuação. E eles também têm essa função de indicar as mulheres. E quando ela não tem nem abrigo, doutor Bueno, temos a Casa da Mulher Brasileira, temos outras casas de abrigos para dar apoio a essa mulher. Mas me permita fazer uma provocação, por exemplo, com relação à Casa da Mulher Brasileira, para a gente não entrar em outras áreas. A Casa da Mulher Brasileira, ela resolve 90% das situações, mas eu não sei se é uma crítica equivocada da minha parte, ela não resolve o principal, que é o sustento da mulher. Às vezes, algumas entidades dão cursinho para as mulheres de tricô e crochê, mas que não garante a sobrevivência do leite e do pão para a criança. Ainda nós temos instrumentos deficientes no auxílio à mulher? Eu acredito e concordo plenamente com o doutor, que temos ainda que melhorar muito com relação a esse amparo, a esse tipo de violência, a esse tipo de pessoa que naquele momento está tão fragilizada e sem direção, né? Elas chegam até nós, advogados, quando ocorre esse tipo de situação, ou chega, às vezes, em uma delegacia comum e ela ainda é maltratada. Porque a depender do servidor que está lá, se ele não tiver uma preparação para aquele tipo de crime, ele fala, não, isso aqui não ocorreu nada não, minha senhora, volta para casa. E a senhora já atendeu feminicídio? Não, doutor Bueno, ainda não. Certo. Não chegou ainda a esse patamar, graças a Deus. E qual a violência doméstica mais grave, mais forte que a senhora atendeu como advogada da vítima? Nós estamos com um caso muito grave que ele envolve alguns tipos de violência, né, contra a mulher. É uma violência patrimonial e emocional muito grande. Então, o agressor, ele acaba tomando todo o patrimônio que deveria ser em conjunto do casal e deixa a mulher ali à míngua, sendo que ela precisa se humilhar para ele, precisa fazer todo tipo de situação para conseguir o alimento do seu filho. E o direito é dela também, né? Se todos aqueles bens foram construídos na constância da união, qual o direito que ele tem de, na verdade, como saiu até mesmo de casa, ele pegou tudo, fraudou algumas questões e a pessoa está ali numa situação bem, como vamos dizer assim, deplorável até mesmo, de humilhação, sendo ajudada pelos familiares. Certo. Vamos falar um pouco agora de Tribunal do Júri, que eu sei que é outra coisa que a senhora atua muito. Quando começou a sua paixão pelo Tribunal do Júri e quando foi o seu primeiro júri? Perfeito, doutor Bueno. O Tribunal do Júri, ele é uma paixão que cada dia mais aumenta no meu coração. Porque você está lá para defender a vida, né? A liberdade das pessoas. E eu falo muito que o Tribunal do Júri, para você estar naquele lugar, acho que qualquer um de nós pode sentar no banco dos réus. Em uma determinada situação que você for defender, por exemplo, uma legítima defesa, defender um ente querido de sua confiança, uma pessoa de sua confiança, um ente querido que você ama muito. Então, acho que é um crime que qualquer um de nós podemos cometer. Então, ele tem que ser levado em conta todas as circunstâncias daquela situação. Muitas das vezes, além da legítima defesa, nós, advogados do plenário do júri, estamos lá para defender as ilegalidades que ocorreram durante o processo, uma investigação mal feita, um reconhecimento que foi feito, mal feito lá no âmbito da delegacia, do inquérito policial. Então, assim, o Tribunal do Júri, para mim, ele é uma situação muito gostosa de se defender, porque ali está a sociedade julgando os seus pares. Então, você demonstra toda a situação que ocorreu naquele processo, que nem sempre a autoridade policial ou a autoridade judiciária conduziu da melhor forma. Então, eu sou suspeita de falar dessa parte do direito criminal e cada dia mais, meu primeiro júri ocorreu em 2016, por aí. Assim, desde então, eu venho fazendo vários aqui no DF, nós temos várias cidades satélites, eu atuo em todas as cidades satélites e do Goiás, né, no entorno aqui do Goiás também. Certo. Doutora Vanessa, queria que agora a senhora desse para os nossos ouvintes, né, o seu Instagram, seu telefone, seu e-mail, né, para quem quiser entrar em contato com a doutora, de repente até para contratá-la com o Tribunal do Júri, para um atendimento de violência doméstica, né? Ou até para fazer uma simples consulta.
Perfeito, doutor Bueno. Eu tô no @doutora, né, DRA.Vanessa Ramos, meu Instagram. Meu telefone de contato é o 61 98494 6081. Ele fica ligado 24 horas, né? Eu sou criminalista, então meu plantão é 24 horas, atendo flagrantes também, né, doutor? E a gente pode ser acionado a qualquer hora do dia e da Certo. noite. Repete o telefone mais devagar um pouquinho. 61 98494 6081. Agora, vamos falar de um assunto um pouco mais espinhoso, digamos assim, mas que eu sei que a senhora atuou muito, e isso lhe deu credibilidade para essa avalanche de clientes que você está recebendo hoje. Sobre o 8 de janeiro, queria que você falasse para mim como você viu o 8 de janeiro, do ângulo dos advogados, do comportamento do STF, do comportamento da OAB. Perfeito, doutor Bueno. Desde o momento que a gente passou a atuar exatamente no 8 de janeiro, né? Nós atuamos diretamente lá quando ocorreram as prisões. Lá no acampamento. Lá no acampamento e da Polícia Federal. Foram 2 dias inteiros de atendimentos daquelas oitivas com os delegados. E lá foram liberadas poucas pessoas, a maioria só as que tinham comorbidades, os idosos, bem mais idosos. E assim, eu como advogada criminal, doutor Bueno, eu vejo que desde o início todos os processos eles são ilegais, são cheios de ilegalidades e não deveriam estar ocorrendo e nem permanecer sendo julgados pelo STF. Nenhum deles tinha nota de culpa, né? Nenhum deles tinha notas de culpa e depois que passou a ter, são notas de culpas Ctrl-C, Ctrl-V e assim como todas as denúncias, doutor Bueno, são denúncias genéricas de todos. Não é imputado a tipificação e nem a individualização de condutas de nenhum. E eles tinham a possibilidade de fazer isso, mas infelizmente, ao longo de todo o processo, não teve uma individualização de condutas. E materialidade também fica no genérico, né? Exatamente. Por isso que a gente tem uma total inépcia da própria denúncia, né? Nós temos uma situação que quem morava em Brasília foi para a Esplanada e foi embora para casa. Quem voltou para o acampamento na frente do quartel deu o azar de ser colocado no ônibus com uma mentira de que iam para a rodoviária e foram presos. É isso? Exatamente isso, doutor Bueno. Eles separaram em alguns inquéritos. Hoje nós temos a tipificação de quem foi preso no QG em apenas 2 artigos, né? Que é o 286 e o 288 do Código Penal. Explica o que são os 2 artigos para o nosso público. Associação criminosa, né? E incitação ao crime. E esses 2 artigos, eles só dão penalidades de até 4 anos, que justamente já é em regime aberto. E muitos deles ficaram presos e ainda tem alguns que estão presos por mais de 1 ano. Mas inventaram agora uma história de terrorismo para mantê-los presos, é isso? Tem alguma coisa? Terrorismo, doutor Bueno, começou no início, né? Depois eles viram que não tinha como enquadrar toda essa situação em crime de terrorismo. Terrorismo sem arma, né? Uma coisa meio esquisita. Associação armada, que tem qualificadoras, eles enquadram eles assim, sem qualquer comprovação. Que loucura, né? E aí tivemos esse 8 de janeiro, que foi para o dia 9, para o dia 10, tem muita gente presa ainda. E o papel da OAB? A OAB ajudou o advogado nesse dia ou só levou barrinha de cereais? Doutor Bueno, nós temos hoje uma desigualdade, eu acho, de pares junto à nossa instituição. E assim, não vou falar que não teve auxílio de algumas prerrogativas e tudo mais, mas hoje a gente tem um desrespeito muito grande junto à nossa corte maior. E aí, com isso, deveria ter, eu acho que não proteção, mas eu acho que deveria levantar a bandeira dos profissionais que estão atuando, principalmente por um exemplo simples, a sustentação oral, né? Junto ao STF, junto aos nossos processos, que estamos sendo proibidos de fazer. Então, acho que deveria ter essa proteção maior à classe, essa união da classe que não tivemos. O STF não quer ouvir sustentação oral. Não, doutor Bueno, é só virtual, que a gente sabe que, infelizmente, não vai ser. Ninguém vai nem ouvir, né? O cara desliga o microfone e deixa você falando.
Antes mesmo da gente anexar a nossa sustentação virtual, já tem a decisão lá juntada ao processo. É uma loucura. Doutora Vanessa, me fale dos seus novos projetos para 2024 e 2025. A advocacia Vanessa Ramos vai caminhar para onde? Para a especialização cada vez maior no crime? Exatamente. Eu estou cada dia mais focada na advocacia criminal. Eu acredito principalmente no plenário do júri, porque, como eu falei para o doutor, eu gosto dessa situação, eu gosto desse campo de atuação, porque ela defende o direito à vida, direito à liberdade. Então, vou focar em dar alguns cursos também, alguns projetos que estão vindo por aí, tem novidades vindo por aí. Então, está sendo isso, né, doutor? Certo. Doutora Vanessa, eu queria, antes de encerrar, colocar o nosso microfone e câmeras à sua disposição para mais alguma consideração que você queira fazer, alguma coisa que porventura eu não lhe tenha perguntado e que você julgue importante, tanto sobre a violência doméstica, sobre o Tribunal do Júri, sobre o 8 de janeiro. Queria deixar o microfone e as câmeras à disposição para você esclarecer os nossos telespectadores. Obrigada, doutor Bueno. Vou falar um pouquinho, então, sobre a questão, que eu acho que o doutor até tocou no assunto, a questão do descumprimento, né, das medidas protetivas contra a mulher. Exato. Né? Muitas das vezes, você consegue a medida protetiva, o agressor descumpre, mas a vítima não denuncia novamente. E é importantíssimo fazer essa denúncia, é importantíssimo a mulher fazer essa ocorrência, porque a partir desde 2018, doutor, teve uma alteração na Lei Maria da Penha que configura o descumprimento de medida protetiva como crime. Deixa eu fazer de conta que eu sou uma vítima. Uma mulher vítima. A mulher vítima te faria a seguinte pergunta: se ele ligar perguntando como é que estão os nossos filhos, é descumprimento de medida protetiva? Se tiver a proibição de ligação, porque são várias proibições, de se aproximar fisicamente, de ligação, de se aproximar até de entes, né, de familiares do local de trabalho, de tudo. Então, se ocorreu esse descumprimento e ela denuncia, é considerado como crime. Se tem o distanciamento, né, a proibição de você se aproximar da vítima, ele vem a descumprir isso. Eu fiz um caso, doutor Bueno, que é até irônico. O cara descumpriu a medida protetiva, foi até a casa da vítima, né, pulou o muro. E aí veio a ocorrência e tudo mais. O processo inteiro, aí foi decretada a preventiva dele, e o processo inteiro ele permaneceu preso. Veio a sentença de 10 meses de condenação, ele permanece preso, porque na sentença a juíza determinou que o regime não tinha requisitos para alterar a prisão preventiva e ele iria cumprir até a fase de execução se fosse alguma alteração. Passou a fase de execução, nós estamos em recurso de apelação, mas ele permanece preso. Ou seja, está quase cumprindo os 10 meses. Realmente são situações assim diferentes. Uma outra situação também que acontece, às vezes o sujeito briga com a mulher e vai para a casa da mãe, que é no fundo do lote. Como que se dá a determinação da medida protetiva nesse caso? Ele não pode morar na casa da mãe? Tem que procurar outro lugar? Como que é? Tem que procurar outro lugar, doutor. Outro caso, inclusive, nós tivemos uma gravação da audiência e o juiz teve essa situação. Mas eu moro no mesmo lote, minha casa é no mesmo lote, o que eu faço? Aí o juiz, não, você faz um muro. E isso ficou gravado, a importância de se gravar as audiências, tá, doutores? É importante você gravar todos os atos processuais. Hoje nós temos essa liberdade. E aí descumpriu. E aí nós demonstramos, o juiz falou para ele que ele podia ficar no mesmo lote. E aí conseguimos não enquadrar no descumprimento de medida protetiva. Mas quando se tem, o cara tem que procurar, o agressor tem que procurar outro endereço para que ele possa morar. Certo. Estamos chegando ao final de grandes encontros, né? Vou colocar os microfones e câmera à disposição para suas despedidas. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez
o primeiro convite de participar dos grandes encontros com Laís Bueno e agradeço por fazer parte um pouquinho dessa advocacia juntamente com Vossa Excelência, né? Acho que antes mesmo de eu formar, eu já o conheci, trabalhei com o doutor como estagiário, então para mim é muito gratificante estar ao lado de pessoas tão grandiosas como Vossa Excelência. Obrigado. Essa foi Vanessa Ramos, advogada criminalista aqui no Grandes Encontros. Até o próximo, forte abraço.